Boa noite. Confira os destaques de hoje do Jornal da Câmara. Você vai viajar no tempo. Nós vamos mostrar a Casa da Memória, um espaço cultural que fica no coração da cidade. Vamos mostrar também a previsão do tempo para esta semana em Araras, segundo o Clima Tempo, e as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. Agora, no Jornal da Câmara. Boa noite. O Jornal da Câmara de hoje vai mostrar a Casa da Memória, um espaço cultural no coração de Araras, que mostra a história da nossa cidade. Um local que todo ararense precisa visitar. Vamos viajar no tempo. Eu vou conversar com o Jonas Bueno. Ele é diretor cultural aqui de Araras e que também é guia aqui, na Casa da Memória, e vai conversar com a gente aqui nesse momento. Boa noite para você, Jonas. Prazer tê-lo aqui no Jornal da Câmara e vamos falar um pouco da Casa da Memória, esse espaço cultural aqui no coração da cidade. Boa noite. Boa noite para você e para os telespectadores da TV Câmara também. Jonas, o que a gente pode encontrar aqui na Casa da Memória? A Casa da Memória, como o próprio nome diz, ao contrário de outros museus, ela também é um museu. Mas a primeira preocupação que a gente teve quando a gente veio para cá se a pessoa, num segundo momento, ela voltaria. Normalmente as pessoas têm uma experiência, esse tipo de experiência elas vão, é muito interessante, é abrangente, abre uma nova janela do conhecimento, mas normalmente ela acaba não voltando, né? Então a Casa da Memória, a princípio, é para ela ter vários espaços. Um espaço para os grandes nomes da cidade que acabaram construindo, participando de uma maneira direta ou indireta da construção ou da história da cidade. Não só esse espaço, acredito que é o grande diferencial nosso, onde o cidadão comum também consegue se identificar e encontrar a sua própria história, incluída aqui na Casa da Memória. Como funciona isso? Perdão. A gente tem 3 momentos. Primeiro momento, onde ela entra, tem vários objetos antigos, de várias décadas, vários tempos, e ela faz o que a gente chama de percepção. Essa primeira percepção também já vem linkada com o pertencimento. Ele começa a entender que o próprio objeto tem uma história, e aí é feito esse link. Então, olha, esse lugar que a gente está aqui, tem também uma história. Aí... Aliás, a primeira visita que a pessoa faz aqui na Casa da Memória é justamente nesse espaço aí. Esse é o espaço. Começa por aí, por esses objetos. Aqui foi desenvolvido pela Arquiprom. A Arquiprom é um pessoal que faz um trabalho com museus temáticos. O pessoal do Museu do Futebol, o Museu de Língua Portuguesa. Eles vieram de São Paulo e acabaram fazendo, né? Então, é uma linha, é uma trajetória, é itinerante. Então, quando você entra aqui, no primeiro momento tem esses objetos, onde você identifica, e é super divertido você ver as crianças, por exemplo, vendo um Walkman. O Walkman, para quem não sabe, é aquele aparelho que tem um quadradinho que você põe um objeto muito estranho chamado fita cassete, para quem não conhece, né? E aí eles vão tendo essa descoberta e se identificam com a própria descoberta do lugar. A partir desse pertencimento, é feito um itinerário, né? O Jonas é gostoso conversar com ele, porque ele acaba, até brincando com a situação, se envolvendo, bastante com a situação, como ele disse aí, o Walkman, que acaba colocando esse objeto que se diz estranho, que é para escutar música, aquela coisa toda, é um aparelho lá do passado que você, ouvia música. E tem aquele celular, que a turma falava, aquele tijolão, Tem vários. Gigante. Tem Nokia, tem máquina de escrever, tem brinquedo, tem rádio antigo, tem vitrola. Telefone. Tem vários. Telefone lá. É um momento de descoberta, é bem bacana. Também é bacana a gente dizer que a Casa da Memória é toda climatizada, toda ambientada, é feito com o escopo, visão, exatamente para essa viagem no tempo.
Depois disso, perdão te interromper, Não, o que acontece? Os momentos são para que a pessoa possa conhecer os grandes nomes, os grandes momentos, as usinas, a Nestlé, as grandes indústrias, os grandes firmas que fizeram parte, acabaram alavancando a história da cidade. A própria história do cidadão comum é resgatada quando existe também a história a gente chama de tipos populares. Os tipos populares da minha época eram o Trem das 11, era o Tico Bobo, Bolinha Biscoiteiro e tal. Tudo tem sua época, né? Então aqui a gente é pego desde o Zé Gostoso, do Dito Flautista, etc. Né? Aliás, a gente pode, né, acompanhar um pouco ali, né, para quem vem visitar aqui a Casa da Memória, pode acompanhar esses personagens, né, daqui da cidade de Araras. E é bacana, quem são os personagens hoje? Você pergunta, quem são os personagens hoje? O Du é um personagem folclórico hoje, a gente sabe. Tem o BJ. BJ, inclusive, ele vem aqui, ele frequenta aqui. O Jonas está falando do Du é um funcionário aqui da Casa da Memória, né, que de repente... Com o Marcelo, nosso braço direito aqui, ó. São as pessoas que recebem os visitantes aqui na Casa da Memória, então o Jonas, ele é assim brincalhão mesmo. Mas o BJ é verdade, é uma pessoa folclórica aqui da nossa cidade, como existia o Dito Flautista então lá atrás, que ele vestia uma roupa, né, bem diferente e dizia que a bijuteria era, né, bem famosa. Exatamente, ele tinha uma flauta que era feita de... Era um apito que ele tinha e tal. Aliás, flauta o senhor conhece bem. Obrigado, você é muito gentil comigo sempre. Na verdade, quando a gente fala brincalhão, eu sou professor, você sabe disso, claro. E eu acredito que a didática da informalidade acaba tendo uma abrangência melhor, os alunos têm uma percepção melhor, os visitantes acabam tendo uma percepção melhor. Por isso eu me permito até aqui com você, até nesse momento, a prezar mais pela informalidade, claro, que facilita a percepção do pessoal. Agora, Jonas, também passeando por aqui, por exemplo, eu vi ali um espaço que conta sobre as indústrias, né, que vieram para cá na época do café, né? Fala um pouco sobre isso, depois a gente pode falar do comércio, a gente pode ver ali umas balanças antigas, aquela máquina registradora que era no comércio naquela época, né, naquele tempo bem antigo. Enfim, a chegada da luz aqui em Araras também tem um espaço que conta isso. O rádio, né, que começou com a Rádio Clube Ararense, 1951, se eu não me engano, e que 5 anos depois já tinha o programa... 54, depois já tinha o programa do Coleira, né, que 5 anos depois já começou o programa do Coleira, que até hoje está na Rádio Clube, quer dizer, um programa tradicional. Se a gente pegar, ele deve ser um dos, assim, cronologicamente mais extensos. Assim, sim, não tenho dúvida. Aqui... É isso que os visitantes poderão conhecer aqui também. O que é bacana, existe a história física, tá? A história memorial, tem um espaço também onde a gente faz a coleta de memória, a gente chama de coleta de memórias, né? A pessoa... Inclusive aqui no começo era uma residência, né? Todo mundo sabe, Benedita Nogueira estava aqui e depois já no seu... O marido dela faleceu, no final da vida ela acabou deixando aqui, né? Ela era uma senhora muito católica, então ela acabou deixando aqui, contanto que fosse um educandário para meninas, né? E aí acabou, elas moravam aqui, dormiam aqui, enfim, tinha esse convívio para meninas órfãs. A cidade de Araras, a princípio, ela nasceu... Isso que é bacana aqui. Sim. Você pode ver as fotos, você vê as coisas e tem as histórias. A princípio, ela nasceu naquela subida do shopping, a gente chama de shopping. Aquela subida do shopping, onde tem a Capelinha de Santa Cruz. Ali, a princípio. Então, se subia até ali, onde tem a loja 100. Esse é um programa de alcance municipal, né? Então a gente pode falar nesses termos. E aí você fala que você já está lá em 1865, quando os irmãos Lacerda, né? Bento e José Lacerda, o Barão de Arari, Barão de Araras, fizeram a doação. Isso, das terras tem um grande cidade. Historiador aqui, mas indubitavelmente, assim, eu acho um dos melhores, assim, mas tem uma sagacidade, que é o Venilton Daltro. Sim. Mas existem outros, né? O Martins de Almeida e tal, até daquele álbum de Araras, que é de 1949 e tal, 1865 e tal. Tem relatos de serem anteriores, até do século XVI. Em 1700 já existirem algumas
Algum povoado aqui? Algumas manifestações nesse sentido, né, de povoamento ou algum trânsito de pessoas aqui. Então a pessoa subia por ali, você vai perceber, isso já é quase lugar comum, a gente percebe que as cidades têm uma distância aproximada de 20 quilômetros, né? Então a gente vem Campinas, Americana, Limeira, e vai Leme, enfim. Porque era a distância, vamos chamar de autonomia, de passeio que as mulas de passeio, de carga, tinham. Então eles andavam um tanto e faziam aquela parada no final do dia, ali se fazia um acampamento e aí acabou surgindo a cidade. Tanto que onde é o começo do Parque das Árvores, que tem uma loja nova de lanches ali, né, perto do edifício ali, aquela é chamada saída para o Leme. Para Leme, né? Saída para Leme, que era ali originalmente, antes, claro, de existir a Anhanguera. Legal. Jonas, então, a pessoa, né, o visitante aqui da Casa da Memória, começa nesses instrumentos e aí faz um trajeto itinerante aqui, enfim, depois dos instrumentos, qual é a próxima? Porque tem também da Cascatinhana, né? Tem o espaço ali da Cascatinhana, que é... Tem. A Inhana é uma ararense, uma cantora, né, que fez muito sucesso. Quando a pessoa entra na Casa da Memória, ela já vê que a segunda sala, ainda hoje, por exemplo, a gente pode dizer, a gente está começando uma nova montagem que, inclusive, será uma sala da Câmara. A gente está... É um processo de construção constante, um reconstruir, que a gente tem essa visão aqui, né, na Casa da Memória. Num segundo momento, tem em moldes de quebra-cabeça, são personagens ilustres, são os artistas da cidade também, e tem alguns artistas que cabem ser reconhecidos, né, imortalizados até aqui, que a gente pode falar hoje do Mazinho Quevedo, pode falar do Vail César Castro, que é o povo chamado de Cezão Louco, não sei se você lembra. Era um tipo folclórico que tocava muita guitarra e foi conhecido, enfim. Entre eles tem a história do Cascatinhana. O Cascatinha, ele veio para cá, parece que ele era de Ribeirão Preto. São José do Rio Preto. E veio para cá no circo. Então, imagina, nem todo mundo tinha acesso à energia elétrica, quiçá o rádio, televisão, celular, mas nem se imaginava que existia a própria televisão. Então, existia aquele encantamento. Nós estamos falando da década de 20, 30, né? 35 a 40, né? O que aconteceu então? Ela foi para o circo e houve aquele encantamento. Tem vários filmes até, filmes franceses que retratam isso. Tem um filme brasileiro, acho que Bye Bye Brasil, que tem as músicas do Chico e tal, em que a pessoa vai para o circo e fica encantada com a moça do circo. Ah, não. E aconteceu isso com a Inhana. Aconteceu isso com ela foi e encantou. O que ela fez? Imagina a ousadia da mulher daquela época. Ela largou tudo e fugiu. Com o Cascatinha, no circo, e formou uma das grandes duplas brasileiras. A primeira dupla a se formar sendo um casal. E com 3 músicas que a gente pode citar e que inclusive está sendo mencionadas aqui, que são fantásticas, né? Índia, Primeiro Amor, Coxa de Retalhos. E Cafezal em Flor também. Cafezal em Flor, verdade. Em Flor também. Então são músicas que fizeram um enorme sucesso, né? Ajudou, na verdade, a popularizar. Porque o que existia? Um mundo novo que se desenhava, se me permite, então. O que aconteceu? Em 1900 para frente, eu acho que até os anos 70, 80, antes do advento da internet, a informação era muito difícil de chegar. Então, saía um disco em São Paulo, as pessoas iam comprar disco, LP, em São Paulo. Saía uma moda, demorava para chegar. Você ia comprar peça para automóvel, o cara encomendava. Você ia tirar fotografia 3x4. O cara demorava uma semana ou 2 dias, enfim. E a dupla fez esse sucesso enorme, inclusive a Cascatinha, a Inhana morreu muito jovem, né? Em 1981. Foi-se embora muito jovem. Ele morreu 15 anos depois, né? E o Cascatinha 15 anos depois. Ele continuou a dupla, na verdade, só que era a dupla single, né? Ele falava Cascatinha, Inhana e tal, mas ele cantava, interpretava os sucessos ainda, mas, claro, sem a Inhana. Quer dizer, os visitantes que vierem aqui vão poder acompanhar essa história aqui, que é magnífica, na Casa da Memória. O bacana aqui, me perdoa interromper, é que... de acordo com
o posicionamento onde ela está andando, ela se reconhece e ali ela vai puxar, é uma ponta da memória da pessoa. Isso que é interessante, não é só aquele retratar. Por exemplo, tive, no meio do ano passado, fui para Petrópolis, né? E aí é lindo, é maravilhoso, enfim. Mas é uma grande história, nosso imperador, né? Poxa vida. Mas aqui a gente tem as grandes figuras e a pessoa, o indivíduo, o cidadão comum, tem o seu reconhecimento e o seu pertencimento. Quando ele está andando, ele fala, nossa, isso aqui eu lembro, e aí é uma ponta solta que aí se desenvolve todo um amealhar que vai sendo a construção, né, do civismo da pessoa, da história da pessoa. Legal. Ô Jonas, e quem pode vir visitar a Casa da Memória? Aliás, antes, só mais um detalhe também que a pessoa vai conhecer aqui na Casa da Memória, tem alguns instrumentos dos escravos que vieram, né, para o Brasil, que estão aqui. Tem também latas de leite moça, né, as embalagens de leite moça, que é da Nestlé. A Nestlé, a primeira no Brasil, é aqui em Araras, né, uma empresa suíça, uma empresa multinacional, é a primeira no Brasil, é aqui em Araras. Inclusive tem essas embalagens de leite moça que as pessoas poderão acompanhar. E tem a árvore, né, porque Araras, no dia 7 de junho de 1902, quando ninguém se falava em árvore, né? Só se falava em ferrovias e só se falavam em café. Era uma insanidade falar de árvore, né? Falar alguma coisa nesse sentido. E Araras foi pioneira em promover a festa da árvore aqui em 1902. 7 de junho de 1902. Inclusive tem uma réplica de uma árvore aqui onde as pessoas podem deixar algum recado que esteve visitando aqui a Casa da Memória, é isso? As cidades, cada uma tem uma busca constante pela sua memória, mas as especificidades da cidade de Araras, por exemplo, a primeira Nestlé do Brasil, teve visitas ilustres ali, o Dom Pedro I, teve aqui o Conde Matarazzo, esteve aqui Assis Chateaubriand, que na verdade é o cidadão Kane, né, do Brasil. Todo esse pessoal da Semana Modernista, então Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos. Algumas pessoas dizem que uma das mais famosas composições do Villa-Lobos, né, que é o Trenzinho do Caipira, foi composta nesse caminho aqui, né, para cá. Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora bacana, ela escreveu o Engenho, ela estava, inclusive é descrito no livro que ela estava aqui em Araras. O Barão de Araruna, Escravizaura, a história da Escravizaura também, tem esse que ela foi... O príncipe Philip da Inglaterra veio visitar aqui. Dom Pedro veio para cá 2 vezes, né? Inclusive onde cada vez que ele vinha ele trazia uma palmeira imperial. E estou falando demais, né? Trazia uma palmeira imperial e tanto que existem lá ainda até hoje, estão as 2 palmeiras imperiais, né? É isso aí, Casa da Memória. E quem pode visitar aqui? Quais são os dias que funcionam aqui a Casa da Memória? Precisa agendar? Pode passar aqui pela praça e entrar? Explica isso para quem está em casa, para quem está acompanhando o Jornal da Câmara, porque muitas vezes esse espaço está aqui e as pessoas acabam não vindo, não tendo essa informação. Por gentileza. Então, só para até completar uma especificidade, o José Bonifácio de Andrade Silva, que era o tutor do Dom Pedro I, ele já tinha dessa visão, né, sobre a botânica. Inclusive ele foi grande influenciador do próprio Dom Pedro II, que foi uma visão além de seu tempo. Ele criou inclusive o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Mas a cidade de Araras é uma das pioneiras a fazer a Festa das Árvores e uma das pioneiras da emancipação dos escravos também. Sim. Então, a romper os grilhões dos escravos. A romper os grilhões da escravatura. A ter uma nova... A cidade de Araras... Antes da Lei Áurea, né? Antes de existir a Lei Áurea. Araras foi a primeira cidade. Araras, ela é privilegiada por isso, né? Por ser pioneira em vários aspectos. Já que é o Jornal da Câmara, tem uma história maravilhosa... Que nós mostramos aqui recentemente no jornal. Que é a coligação, a história da coligação ararense. A gente comentar isso hoje é de uma grandeza, é impensável.
nos anos, no pós-guerra, o que aconteceu? Então existiam os dois lados, né? Como existe hoje, existe o pessoal... Isso por causa da política francesa, né? Depois da Revolução Francesa, a esquerda e a direita, enfim, é só uma convenção. Mas aí todos os partidos se uniram e escolheram somente um candidato. Então houve 3 vezes isso. E esse foi o grande momento. Essa é a prova de que a união mesmo faz o crescimento. É possível a gente crescer juntos. Todo mundo, né, se unir, né, para objetivando o crescimento de todo mundo junto, de todo mundo, é fundamental. O que aconteceu? Todos os partidos se uniram e indicaram um representante. Então, durante 3 mandatos, isso foi feito e foi o período de maior crescimento, consequentemente, foi o período de maior crescimento da nossa cidade. Que, inclusive, é narrado no livro Menino do Triângulo, do Zé Carlos Vitorello, que eu li, foi uma descoberta para mim, porque é a história de onde eu praticamente nasci ali, né? Na Rua Santa Cruz. E conta a história daquele período nos anos 50. Isso é muito marcante, muito interessante. Só chegava a energia elétrica através da central elétrica de Rio Claro. Sim. O povo de Araras, para você ver a pujança, a força que o povo tinha. Eles se uniram e falaram, vamos fazer uma central elétrica nossa. Fizeram uma coleta, ratearam, né? Hoje a gente chama de vaquinha. Fizeram uma vaquinha e bancaram e fizeram, que é onde descendo para o Sobradinho ali hoje. Araras tem vários detalhes que a diferencia, que a destaca mesmo. Tem uma história a ser destacada e diferenciada entre outras cidades. Os dias e horários de funcionamento aqui, quais são, Jonas? Os dias e horários são um pouco diferenciados, tá? São de terça a sexta, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Por que 4h30? Porque nesse intervalo, se a pessoa chegar às 5 horas, o que acontece? O funcionário já está indo embora, não dá tempo de ele nem de fechar a exposição, desligar o material, o equipamento, e a pessoa também não consegue ter uma visitação completa. Tá? E quinta-feira... Porém, quinta-feira tem horário, a gente visou contemplar o pessoal que só pode vir à noite, tá? Então, é direto das 9 da manhã, direto até as 21 horas. E aos sábados, somente no primeiro sábado do mês, então, é aquele sábado onde o comércio funciona, tá? O comércio é aberto o dia todo, a Casa da Memória também é das 9 da manhã às 16h30 da tarde. Uma vez por mês, então, no sábado, das 9 da manhã, no dia que o comércio abre mais tarde, às 16h30 da tarde. E tem um profissional, né, um guia que acompanha os visitantes. Vários estão aqui. E uma das... Você vê que a gente começa a se empolga a contar a história. Chega um momento, o grau de envolvimento do visitante é tamanho, que ele começa... Essa integração que é bacana. As pessoas começam a contar a sua história e eles viram os monitores. Aí a gente para e você acaba, claro, o professor, de repente, que aquele aprende também, não só ensina. E há necessidade de agendamento ou não, Jonas? Existem 2 modalidades. Primeiro, a visita estimulada e a espontânea, né? Claro. A estimulada a gente liga para escolas, faz agendamento e os professores vêm conhecer, vem esse grupo. O segundo, a espontânea, pode chegar em grupos, né? As visitas têm intervalo ou de 15 minutos ou de 30 minutos. Às vezes a pessoa vem e fala, olha, eu só vim conhecer. Aí ela vem, olha, fala, nossa, é muito bacana, eu quero trazer meu pai. Aí ele vem fazer a visita de meia hora, 40 minutos e tal. Então, os monitores aqui, o pessoal aqui da Casa da Memória está preparado para ter essa percepção com a pessoa, né? A pessoa vem conhecer, assim, rapidamente. Às vezes a gente está sem tempo, a pessoa está vindo num sábado desse, por exemplo, com o comércio aberto, fala, olha, muita gente não conhece. Aliás, obrigado a vocês da TV Câmara pela divulgação do espaço aqui, que é muito bacana. Fica o nosso agradecimento a todo mundo, o Rafael também. E aí a pessoa vem para cá e fala, nossa, é muito bacana, mas eu estou com pressa, eu preciso... Aí ela vem num segundo momento. Então o pessoal daqui está pronto, o pessoal bacana, o pessoal atencioso e sabe desenvolver essa visitação da maneira mais eficaz. E o legal é que turistas também vêm para cá. Vêm turistas e tem todo... Chega a parar ônibus aqui. Todo tipo de pergunta, Fala, olha, quem era o Barão, filho de quem? Então, desde a genealogia até o nome de rua. Tem um espaço aqui bacana também, que é uma mesa, perdão, uma mesa interativa.
Essa mesa interativa parece uma mesa de bilhar, digamos assim, só que é uma televisão. E aí você vai tocando, dá um toque nela, é touchscreen. Escolhe um tema. Escolhe um tema, esportes, escolas, enfim. E ali você vai montando, vem aparecendo as fotos e aparecem as informações da foto. Ali é uma interação com... É uma interação, é um momento mágico. Fotos ali. É mágico esse momento. Inclusive a gente deixa a pessoa ali, né, Edu? A gente se afasta um pouco e deixa a pessoa, inclusive, ela esquece do mundo, né? Há uma imersão mesmo verdadeira ali. Essa sensação de pertencimento várias vezes acontece, é muito bacana da gente ver o pertencimento, tá? E ao fazer o passeio aqui na Casa da Memória, tem também um espaço onde o aluno, o visitante, ele aperta um botão e começa um vídeo sobre a formação do território de Araras. Isso, esse é o espaço que a gente está fazendo, tá aqui, ocupando nesse momento. Aqui tem, desde a história, a principal documentação, tem algumas, por exemplo, nessa sala da Câmara, eu vou me permitir guardar umas informações para ter o efeito surpresa, para a gente não perder isso, tá? Então, alguns documentos e outras visitações. Como deve funcionar a Casa da Memória? A Casa da Memória deve ter uma exposição permanente, uma exposição itinerante que a gente deve trocar com outras casas de memória, deve ter um acervo para consulta, tem coisas que não são explícitas aqui. Tá? São somente para historiadores, para professores, então ele vem, faz sua reserva e aí ele vem, pode fazer a visitação, não é assim aberta ao público. E também futuramente, quem sabe, a gente fazer a manufatura de periódicos. Tá? Então a gente vem e escreve, por exemplo, tipos populares da cidade, escreve sobre o calçamento da cidade e aí com o tempo aí se juntar e fazer um grande compêndio recontando, né, a história, fazendo de 1949, eu acho que é o álbum do Nelson Martins de Almeida, e vários historiadores, né, felizmente a gente está tendo esse resgate, né, da nossa própria cultura, né, e aí a gente vai desenvolvendo, esse é um dos últimos patamares, e quem sabe a gente conseguir fazer, a história da cidade, basicamente, Araras nasceu, no meu entender, no Rio de Janeiro. Então, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem um acervo lá que é muito citado. Né? A gente começar a fazer essas expedições para São Paulo, né? As cidades vizinhas de São Paulo, tem muito relacionado. Que vieram junto também com a linha de ferro, né? Que é a famosa, começou a Sorocabana, e vai levando a história até lá para frente. E essas interações, enfim. Mas primeiro, voltando então aqui... É bacana, você vê que é uma grande possibilidade a gente tem. Mas o importante é que a gente tem não só a história brasileira, mas a história nossa. A história do seu pai, do seu avô. E isso tem aqui na Casa da Memória. O indivíduo, a gente fala o indivíduo, né? A pessoa comum, o cidadão comum, ele vem para cá e sabe que a história dele é importante. A história dele é importante, tem só lugar no mundo, não só no mundo, mas como também na história da cidade. Legal. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo, segundo o Clima Tempo, para esta semana aqui em Araras. Acompanhe. Amanhã, terça-feira, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia. Máxima 23, mínima 17 graus. Na quarta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega a 27 graus, mínima 18. Na quinta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima 26, mínima 19 graus. Na sexta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã, também há previsão de chuva, máxima chega a 27, mínima 19. No final de semana, no sábado, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva no sábado, a máxima pode chegar a 28 graus, mínima 18. E no domingo, sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva. No domingo, a máxima chega a 31 graus, mínima 23. Acompanhe agora as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras.
ajudante de caldeiraria, auxiliar de instalação de alarmes, auxiliar de perecíveis, caldeireiro de tubulação, consultor de vendas para pessoa com deficiência, operador centro de usinagem, motorista, pintor industrial, soldador eletrodo, torneiro mecânico, cozinheiro, encarregado, faxineiro, garçom, limpador técnico, serralheiro, assistente social. Se você se interessou por algum desses serviços, por favor, procure o PAT na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere, ou na Avenida Irineu Carrossi, número 600, no José Almeto 1. Aqui na Casa da Memória, vamos agradecer o Jonas, que é o diretor de cultura aqui da cidade de Araras, que nos abrilhantou, né, o Jornal da Câmara de hoje, com muitas informações, falando aqui da Casa da Memória, que as pessoas possam visitar aqui a Casa da Memória, um espaço cultural magnífico aqui no coração da cidade de Araras, e nós falamos de vários assuntos, inclusive que Araras é pioneira em vários aspectos, né? Muito obrigado pela entrevista, por enriquecer aqui o Jornal da Câmara. Muito obrigado, Jonas. Nós que agradecemos em nome da Casa da Memória, a gente agradece a divulgação e uma boa noite para você e os telespectadores da TV Câmara. Muito obrigado. O Jornal da Câmara fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira com mais um jornal. Boa noite a todos e até lá.